Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino, e a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início da missa, eu acabei esquecendo de colocar a intenção, mas vamos colocar a intenção agora. Hoje, não sei se vocês estão lembrados, hoje a igreja também celebra 1 ano de falecimento de Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, que conduziu a igreja por um certo período de tempo. Então ele faleceu justamente no dia de hoje, dia 31 de dezembro do ano passado, 2022. E no testamento de Bento XVI, o testamento espiritual que ele deixou, uma frase muito
importante que eu destaco desse testamento dele para nós nos tempos de hoje. Ele diz assim: permaneceis firmes na fé, não vos deixeis confundir. Permaneceis firmes na fé, não vos deixeis confundir. Vamos refletir um pouco sobre, diante desse contexto da celebração da família, a festa Sagrada Família, o que o Senhor nos chama a estar atentos em permanecer firmes na fé e não nos deixar confundir, porque também é uma profecia bem atual, uma palavra bem atual para os nossos tempos, sempre de hoje. Então vamos percorrer aqui a meditação da primeira leitura, segunda leitura, o Evangelho, e perceber o que o Senhor vem nos falar, o que Ele fala a cada um de nós, o que Ele fala a mim, o que Ele fala a nós, o que o Senhor nos chama a viver no contexto de família nos tempos de hoje. A começar da primeira leitura do livro do Eclesiástico. O Eclesiástico foi escrito, na verdade o nome do livro é chamado Ben-Sirácida, ou Sirácida, significa filho de Siraque. É um sábio, um israelita, que viveu na metade do século II antes de Cristo. Então, ele viveu numa época em que o povo de Deus estava vivendo numa época conturbada. Os judeus, neste momento, estavam sendo contaminados pela cultura grega. Muitos foram seduzidos para essa cultura moderna do momento, seduzidos pelo brilho de uma cultura pagã, abandonaram os valores tradicionais e a fé dos pais e assumiram comportamentos mais ligados àquela modernidade da época. A identidade cultural religiosa do povo foi assim desfalecendo, a identidade cultural religiosa do povo, né? Foi correndo sérios riscos e foi se degradando. Então, neste contexto de riscos da identidade de um povo, identidade de um povo formado pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, que estava em risco, que Deus suscita um homem sábio, um sábio judeu, fiel às tradições dos seus antepassados, escreve justamente esses ensinos, são ensinamentos para levar o povo a perseverar e preservar as raízes, suas raízes, sua constituição original. Então ele apresenta uma síntese da religião judaica de Israel, baseada na sabedoria, e procura demonstrar que o que é o respeito pela fé, que é o respeito pelos valores, que é o respeito pela identidade do povo judeu. Portanto, apresenta para aquele povo justamente como redescobrir o caminho seguro para que eles possam ser um povo feliz, a realização da sua felicidade, que está naqueles conteúdos principais, os princípios que são os mandamentos de Deus, que eles tinham praticamente, né, deixado para trás e com influências daquela época, daquela cultura pagã, que foi tirando os olhos deles do caminho certo. É por isso que o livro do Eclesiástico vai falar justamente de um princípio muito importante aqui, que nós vamos perceber nesse princípio ligado à família, ligado aos pais, os filhos para com os pais para com os filhos, como que isso está realmente ligado em Deus. Precisa estar ligado em Deus. Então, a palavra aqui na primeira leitura, que repete várias vezes, são 5 vezes aqui, repete. É claro que na liturgia daqui, nessa liturgia traduzida aqui do português, na linguagem mais litúrgica, apresenta 2 vezes a palavra respeito e 3 vezes a palavra honrar. Mas, na verdade, a tradução é honrar para todos os versículos aqui. Onde fala respeito é honrar. Então, são 5 vezes que se traduz por honrar. Honrar pai e mãe. Mas o que significa honrar? O que significa essa palavra honrar os pais?
Honra teu pai e tua mãe, quarto mandamento, Êxodo 20, 12, né? Honrar, do verbo que vem do hebraico kabad, significa dar glória, né? Dar um peso, dar uma importância, elevar, colocar em cima. Então, honrar os pais é dar-lhes esse devido valor, reconhecer a sua importância. Mas por que reconhecer a sua importância? Somente por ser os pais? Não, não é somente por isso. Mas o que o sábio daquela época está querendo dizer para nós é o seguinte: é porque muito mais do que a sua importância por serem pais, eles são pais, deve ser honrado sim, mas por eles, muito mais por eles serem instrumentos de Deus, fonte da vida, por serem reflexo do amor de Deus. Portanto, os pais então aqui, na palavra de Deus, têm uma profunda, uma grande responsabilidade. Guardar os ensinamentos de Deus. Guardar os ensinamentos de Deus. Naquela época, significa diante de uma cultura ali que estava pagã, que estava entrando, tirando as concepções de um povo de Deus, dos seus costumes. Então, aqueles que estavam à frente, os pais, eram chamados a guardar os mandamentos de Deus, a cultura, os costumes, o caráter, o modo de ser de um povo consagrado a Deus, constituído na história, durante a história, e, portanto, passar isso para aquela geração que estava ali, né, nascente, a geração posterior deles, seus filhos, depois os filhos de seus filhos. Então, é justamente isso que eles eram chamados a viver, que honrem a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez na história. Então, esses pais que está dizendo aqui na primeira leitura, são chamados a estar tão unidos a Deus, guardar e ver os mandamentos de Deus, que seus filhos vejam neles a imagem de Deus, reflexo de Deus, e assim possam seguir. Isto é honrar o pai e a mãe na sua essência, não somente olhar para as suas qualidades, seus esforços, claro, na vida, de constituir um lar, até fazer uma casa, dar o alimento, dar roupa, dar a subsistência, mas não somente por terem sido bons e muito bons como pais, mas isso é importante, mas no decorrer da sua história, será que estão deixando um legado, um testamento para uma nova geração, no qual revelam Deus, revelam para os seus filhos Deus, o respeito a Deus, o amor a Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus? Será que essa geração está colhendo justamente isso, um legado de uma geração que é formado para aqueles que respeitam a Deus, que amam a Deus? O Salmo diz assim: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor significa não ofender a Deus. É o contrário. É o desejo de amar a Deus tão profundamente, tão interiormente e na vida, de tal forma que eu não quero ofender a Deus com seja o menor pecado que for. Significa temor a Deus, não querer ofender a Deus. São Domingos Sábado expressa São Domingos Sábado dizendo assim: antes morrer do que pecar, porque queria amar a Deus de tal forma que não queria ofender a Deus com pecado nenhum. A alma que ama a Deus faz isso, né? Falando de Bento XVI, em seu testamento, ele faz aqui um louvor, agradece a Deus pelos seus pais, é muito bonito. Eu li o testamento dele ontem, e ele fala justamente do exemplo dos pais. Olha que bonito aqui, que ele diz nas palavras dele: agradeço aos meus pais, que me deram a vida numa época difícil, e que à custa de grandes sacrifícios me proporcionaram um lar maravilhoso, com o seu amor, que ilumina como luzeiro todos os dias até hoje. A fé
clara e evidente do meu Pai. Olha o que ele diz, a fé clara e evidente, com clareza, né, com firmeza do meu Pai, ensinou-nos a crer ainda meninos e manteve-se firme como um guia em meio de todas as minhas conquistas científicas. A piedade e a sincera e grande bondade de minha mãe são um legado que nunca lhe poderei agradecer o bastante. De tal forma que o seu coração aqui estava exultando de alegria, agradecendo a Deus, porque os seus pais deixaram para ele esse legado, né, de obediência a Deus, dos mandamentos de Deus, que formaram eles na fé, de uma forma, viver uma fé clara e evidente. Evidência significa sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não podemos deixar para a geração posterior uma fé com dúvida. Não sei, será que é, né? Ser ou não ser, a questão, né? Começa a filosofar. Não, nós vamos deixar para a geração uma fé clara e evidente, a certeza, é isso ou aquilo, é preto ou é branco, é sim ou é não, ou é frio ou é quente. É preciso que possamos ter uma fé clara e evidente no tempo de hoje. Portanto, mais ainda, precisamos de ter uma fé clara e evidente. Então, você, pai e mãe, nesses tempos tão conturbados, que vivemos hoje também, tem sido exemplo para os seus filhos, um porto seguro de uma presença de Deus, de uma fé clara e evidente? Precisamos hoje, muito mais do que antes, pais bem cientes da sua preciosa vocação, deixar uma marca de Deus na história, na descendência, na nossa posteridade, e não a marca do pecado na história. Infelizmente, quantos pais acabam deixando uma marca de pecado na história, uma marca de pecado para a geração, e a geração copia aquilo que veio de forma errada, e no errado vai crescendo o erro, e o erro vai sendo instituído, daqui a pouco o erro faz leis para o erro começa a ser uma coisa certa, e aí começa a confusão total. Portanto, meus irmãos e irmãs, somos aqueles que podem dar um sentido diferente para a história. Se voltarmos àqueles princípios nossos e com sabedoria, pela ação do Espírito Santo, ser guarda, ser sentinela da família para guardar o pequeno rebanho dos perigos de hoje. Muitos perigos hoje envolvem a família. Um deles, Bento XVI, falando dele, no documento de Aparecida, em 2007, está aqui, ele diz sobre um desses grandes perigos na família, já em 2007. Então isso já era bem antigo. Então se reflete aqui em 2007, significa que já estava acontecendo bem antes de 2007, no ano de 2000 e até bem antes, já estavam implementando isso aqui. Bento XVI diz assim, seu documento de Aparecida, que foi feito aqui no Brasil, assinado Bento XVI, entre os pressupostos que enfraquecem e menosprezam a vida familiar, encontramos a ideologia de gênero, segundo o qual cada um pode escolher sua orientação sexual sem levar em consideração as diferenças dadas pela natureza humana. Isso tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito, o direito à vida e a identidade da família. Então aqui ele está fazendo uma denúncia clara e evidente. Lá atrás, isso não é coisa de agora, lá atrás. Então isso está dentro de um sistema em que ele mesmo já tinha denunciado de relativismo, de um sistema baseado de forma aí a pegar elementos do comunismo, do marxismo, que faz da nossa, que tenta traduzir, né, até mesmo o evangelho, uma luta de classes, entre o oprimido, o opressor e o oprimido,
até mesmo dentro das nossas famílias. Então, o pai contra a mãe contra o pai, e aquela luta de classes entre o homem e a mulher, entre os filhos, os irmãos, e assim vão colocando mudanças culturais, vão querendo implantar, né, conceitos e formas com uma aparente defesa do ser humano, mas não é defesa do ser humano. No fundo, está degradando com a humanidade, está atacando diretamente os princípios cristãos e implantar um sistema de controle, até mesmo dos cristãos. A base de tudo é justamente isso, tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Quando o homem é o centro, tudo cai por terra, né? Quando coloca o homem como centro, assim aconteceu com o pensamento moderno, modernismo. Colocou o homem no centro, tirou Deus, tudo cai por terra. Vai só caindo ladeira abaixo. Nós estamos vendo esse tempo. Quanto mais tira Deus do centro, quanto mais tira os princípios cristãos, mais e mais vai se degradando a humanidade. Vai perdendo o eixo, perdendo a direção. Se o trem perde o eixo, o que acontece? Sai fora do trilho, não caminha mais, causa um acidente. E assim está acontecendo hoje. Estão justamente tentando e fazendo essa tentação, que é própria do inimigo, tirar o trem do eixo. De muitas e muitas famílias eles conseguiram fazer isso, tirar o trem do eixo, e acabou uma destruição total, que nós estamos vendo por aí. De tal forma que, Bento XVI, no número 116 aqui, do documento de Aparecida, né? Então vai relatar justamente algo que é óbvio para nós cristãos, mas como diz um ditado, o óbvio precisa ser dito em tempos difíceis. Então diz assim no documento, Bento XVI começa aqui, no caso, o documento de Aparecida começa a bem dizer a Deus pela família, pela criação da família. Bendizemos a Deus por haver criado o ser humano, homem e mulher. Ainda que hoje se queiram confundir, olha a palavra que foi usada aqui, ainda que hoje se queiram confundir esta realidade. Aí vai falar o óbvio. Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Pertence à natureza humana que o homem e a mulher busquem um ao outro na sua reciprocidade e complementaridade. Ou seja, a base da família está aqui. Deus criou homem e mulher. E, portanto, hoje há todo um pensamento dito moderno que quer confundir as coisas. Não há família entre dois homens. Não há família entre duas mulheres. Esse é um conceito que estão criando, impondo sobre a gente, e como se nós devemos acatar isso como forma simples, natural. Aí vamos chamar a gente de quê? De intolerante, de preconceituoso, de homofóbico, vai ser preso. Mas ser preso por causa daquilo que a palavra de Deus diz? Não é algo completamente fora do eixo? Saiu do eixo? É o trem que saiu do trilho? E pior que tem muito católico que engoliu isso, defende isso e acha bonito. Esse é o pior. Mas nós que estamos aqui, e se nós queremos tomar consciência da nossa missão de família, de homens e mulheres de Deus, nós não podemos, né, ficar bebendo esta água suja, porque a água suja traz bactéria, atrapalha o corpo e leva a passar mal. E claro, nós temos a água limpa. A água limpa é o que está aqui, naquilo que é dito pela igreja desde todos os tempos, está de acordo com a palavra de Deus, portanto, não tem confusão. Aqui como está dito no documento, bendizemos a Deus por haver criado o ser humano, homem e mulher, ainda que hoje queiram confundir esta verdade. Certo? Entenderam? Está claro? Está claro e evidente para você? Precisa ser claro e evidente, a clara evidência da nossa fé. Se não tivermos isto
estão caindo ladeira abaixo. Seguindo para outro ponto, segunda leitura, aí nós entramos no contexto da família, que é muito importante para nós, essa segunda leitura, a carta de Paulo aos Colossenses, né, que faz orientações muito importantes para que possamos viver as virtudes dentro da nossa família. Olha só, homens e mulheres de Deus, pais que honrem a Deus, que passem esta honra de Deus para a geração posterior, vai viver aquilo que diz as orientações aqui de Paulo para a família. Então, várias orientações aqui para seguir e viver o Evangelho. Primeiro, tomar consciência que sois amados por Deus, sois seus eleitos santos. Você tem uma história de fé constituída na palavra de Deus, batizado, crismado, cheio do Espírito Santo. Sois eleitos de Deus. Não é qualquer coisa, não. É muita graça. Depois Paulo vai dizer, revestido de sincera, agora, diante de toda essa graça, revestido de sincera misericórdia, bondade, humildade e mansidão, paciência. Essa é a base aí, vivemos numa família que busque uma honra a Deus, ter paciência, ser bondoso, humildade, mansidão uns com os outros, suportar os defeitos um do outro, perdoando mutuamente um ao outro. Olha que bonito, perdoai-vos uns aos outros, diz Paulo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição, e que a paz reine em vossos corações, não fazer da nossa família uma faixa de Gaza, né? Um local de terror, um querer ser mais do que o outro. Aí daqui a pouco, no terrorismo, o que acontece? Acontece um arrasa tudo. Não, nós não somos feitos para isso. Sede agradecidos, temos muita coisa para agradecer a Deus, nossas famílias, que a palavra de Cristo habite, né, com toda a sua riqueza no meio de vós, que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite ali em vós. A palavra de Cristo na nossa família, dê tempo à palavra de Deus, dê tempo ao ensinamento de Deus. Cuidado, fica muito tempo ali no celular, vai gastando tempo, menos tempo de oração, menos tempo da palavra de Deus. Às vezes nós gastamos com muitas distrações. E cuidado, porque o demônio, o inimigo, quer que a gente se distraia mesmo, para não ter tempo de Deus, para não assimilar as coisas de Deus, e assim ir nos desencarrilhando, tirando do trilho. Continuando aqui, Paulo vai dizendo aqui, como a palavra de Deus realmente habitando em nós, então, ensinai e admoestai uns aos outros com toda a sabedoria do fundo do vosso coração. Aí que está aqueles que honram a Deus, que vivem a honra de Deus, a palavra de Deus, vai realmente ensinar, admoestar, corrigir, mostrar isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. E em tudo aqui, cantai a Deus salmos, hinos e cantos espirituais em ação de graças. Tudo que fizestes em palavras e obras seja feito em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Depois ele vai dar conselhos para as esposas, sede solícitos para com os esposos, com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. Não vamos fazer da nossa família, ou da vida conjugal, esposo com esposa, um local em que um é mais do que o outro. Não. A própria palavra de Deus diz que a mulher foi colocada ali junto com o homem para ser companheira, para ser um auxiliar, para estar junto, um ao lado do outro. Por isso que a mulher foi tirada da costela de Adão, nem da cabeça, nem dos pés, para dizer, do lado, para ser companheira. Mas não é também para a mulher chegar um tempo cantar de galo e começar a ficar acima do homem, né? Tem muita mulher que gosta de mandar, né? Porque assumiu essa cultura de um feminismo que coloca essa luta de classe dentro da própria família. Não, nós somos parceiros uns dos outros para construir uma família em Deus. O maior é Deus. Se a cabeça está em Cristo, se o homem está a cabeça de Cristo, e se a mulher é a cabeça de Cristo, todos estão em comunhão com Cristo para servir a Cristo e conduzir por Cristo até o céu. Assim a família vai ser conduzida para aquilo que é os princípios de Deus. E os filhos obedecerem em tudo aos vossos pais,
porque isso é bom e correto ao Senhor. É claro, quando esses pais mostram que honram a Deus de todo o coração, os filhos vão obedecer por honra a Deus. Mas se os pais acabarem se desviando por coisa errada, os filhos vão ter que obedecer a Deus, né? E não aos pais que se desviaram. Infelizmente, algumas situações têm acontecido assim. O Evangelho de hoje nos mostra de forma muito bonita. No Evangelho nós vemos a obediência de Maria, a obediência de São José, de honrar a Deus, obedecer a Deus, ir no templo obedecendo a lei de Deus, a lei de Moisés, ir lá apresentar o menino Jesus, aquele que é o Filho de Deus, que eles sabem que é o Filho de Deus, foi revelado para eles, mas eles vão cumprir a lei de Deus, cumprir o mandamento. Olha que bonito, que obediência a Deus, que simplicidade. Eles podiam dizer assim: não, eu não preciso mais levar no templo não, porque ele já é Filho de Deus mesmo, não preciso de ir à missa, não preciso de coisa, porque eu já sei o que eu sou. Não, eles foram lá no templo, levaram o menino Jesus, foram obedientes, levaram, apresentaram, cumpriram as prescrições. E aí tem bonito também aqui, vemos Simeão e Ana, que podemos dizer também de Simeão e Ana. Simeão e Ana, aqui nas nossas famílias, podem representar também os nossos velhinhos, né? Velho na Bíblia significa ancião, né? Não vamos pegar aquele conceito pejorativo que colocar na nossa cabeça, do negativo de velho, e agora tem que chamar com idoso, né? Não, na palavra de Deus, a consciência ali do povo da Bíblia é que o velho é um ancião, é aquele que tem sabedoria, é aquele que no decorrer da sua história acumulou sabedoria, e portanto é um tesouro pessoal de sabedoria que conduz a história, os valores da próxima geração, da geração que vem, na honra a Deus, no respeito a Deus. Garanto que isso, essa sociedade aí que inverte os valores, não explica isso. Não explica isso. Então os vovôs e as vovós são chamados a viver justamente esta vida conforme os valores de Deus, para marcar a geração que vem. Devem ser movidos pelo Espírito Santo, não pelo espírito mundano. Simeão foi movido pelo Espírito Santo no templo e reconheceu ali Jesus, a salvação. Agora meus olhos podem fechar-se, posso ir em paz, porque eu reconheci a salvação do nosso Deus. Será que nossos avós de hoje podem dizer assim? Eu posso fechar meus olhos porque eu cumpri a minha missão de levar a salvação de Jesus Cristo para a minha família, conduzir elas até aqui. Agora eles vão fazer seu próprio caminho. Ou será que está vivendo uma vida mundana, uma vida errada, e está conduzindo a geração para a ladeira abaixo? Depois nós temos a profetisa Ana, filha de Fanuel. Fanuel significa face de Deus, aquela que buscava ver a face de Deus, né? E viu. Ela estava no templo, jejuava em oração. Depois ficou viúva, ficou no templo, e ali vivia uma consagração a Deus dia e noite, esperava ver a face de Deus. E quando o menino chegou, ela percebeu que ali era Jesus, porque ela já esperava, ela já tinha uma comunhão com Deus. Ela não vivia de momento, ela via daquela profecia do Antigo Testamento, que viria assim o Salvador, o Messias. Ela contemplou a face de Deus. Olha que alegria que ela teve aqui. E assim diz no final do Evangelho, que Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela viu e contemplou. Então, que os nossos avós, nossas vovós de hoje possam viver isso, né? Viver para aquilo que realmente tem sentido na vida. Ver para Deus em Deus, não para a vida mundana. Não para a vida mundana, mas ver para uma vida em Deus, para marcar justamente essa geração daqueles que querem e podem, e vai repercutir na vida deles uma vida de busca de Deus, que está faltando isso nos tempos de hoje, né? São luzes, são locais seguros, que posso dizer, aquilo ali me mostrou como seguir a Deus. Como Bento XVI diz, o pai dele mostrou ele uma fé clara,
e evidente, sem confusão nenhuma. Vamos pedir ao Senhor que Ele envie sobre nós o Espírito Santo e nos dê também, para nós hoje, que somos essa geração de hoje, uma fé clara e evidente. Vamos rezar, pedir o Espírito Santo sobre nossas famílias, pedir o Espírito Santo sobre os nossos pais, que dê sabedoria, entendimento, que dê a graça de conhecer profundamente os mistérios de Deus. Vamos rezar para os nossos filhos também, que possam também ter essa percepção das coisas de Deus enquanto há tempo, porque os dias são maus. Vamos rezar para aqueles que desviaram e foram para a droga, para o álcool, para a prostituição, para uma vida errada. Estão ali nas nossas famílias, precisam ser acolhidos sim, mas no amor que leva para a libertação, para a salvação, para a verdade também, clara e evidente, do caminho que leva para a santificação, para a vida eterna. Então coloca a mão no seu coração e apresente agora a sua família ao Senhor, o estado que está você e a sua família. Peça ao Senhor: Senhor, envia sobre mim o Espírito Santo para conduzir a mim, conduzir a minha família nos tempos de hoje. Eu preciso, Senhor, do Espírito Santo, da mesma forma que Simeão estava cheio do Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo foi ao templo e reconheceu Jesus Cristo, a salvação do Senhor. Envia sobre nós também, Senhor, o Espírito Santo sobre nós, para que possamos ter uma fé clara e evidente da ação, da presença de Deus na nossa vida, na nossa história, na história da igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Reze junto comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre a minha mente, sobre a minha vontade, sobre a minha racionalidade, sobre o modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de ver as coisas. Vem, Espírito Santo, vem me ensinar a pensar do jeito de Deus, conforme os pensamentos de Deus. Vem, Espírito Santo, ajuda-me a olhar com o olhar de Deus. Vem, Espírito Santo, ajuda-me a falar com o falar de Deus, com a palavra de Deus na minha boca, na minha língua, no meu coração, na minha vida. Vem, Espírito Santo, me orientar. Vem, Espírito Santo, me dá sabedoria desses tempos que estamos vivendo. Precisamos, Espírito Santo, de sabedoria. Ajuda-nos, Espírito Santo. Vem dar-nos sabedoria. Vem dar-nos a ciência. Vem dar-nos a inteligência. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre todo o nosso ser. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Impõe as minhas mãos e peço a graça do vosso Espírito Santo sobre as famílias, sobre os pais, sobre os filhos, sobre as crianças que estão aqui, mas também sobre aqueles que estão sendo gestados no ventre de suas mães. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, que tudo seja criado, um novo povo seja criado pela ação do vosso Espírito Santo, para ser um povo realmente, Senhor, com a fé clara e evidente da tua presença e tua ação no mundo de hoje, que precisa tanto, Senhor, de homens e mulheres transformados pelo teu Espírito Santo, luzes para esse mundo que precisa tanto da tua presença, a manifestação do teu amor, da sua misericórdia. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo, e tudo seja criado, e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.